O ator Paul Newman. Olá, boa noite. Pronto! Oi, oi! Como é que você tá? Tá vendo? Eu acho que foi uma jogada de marketing, viu? Pode falar a Boa noite, verdade. Patrícia. Boa noite a todos que estão nos assistindo a essa live. Eu acho que nós Ah, teremos uma hora de muito esclarecimento, de muito contato com esse público que nos assiste. Obrigado por vocês estarem Felício. aí participando. Felício, muito, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Você, assim, é espetacular. Eu acho que a gente está num momento extremamente importante e a gente precisa de todo apoio, precisa de toda orientação. Eu falo sempre que o que a gente precisa, na verdade, é de educação em todos os sentidos. Orientação, educação. O que a gente precisa é isso, de conhecimento. E a gente está tendo a oportunidade, através dessas lives, de conhecer coisas interessantíssimas. E vocês, profissionais incríveis, estão assim, sendo extremamente gentis. Então, antes de mais nada, agradecer a sua gentileza, agradecer o seu compromisso em compartilhar conosco tanta sabedoria. Assim, obrigada mesmo, viu? Muitíssimo obrigada. Obrigado, obrigado você também. É recíproca esses elogios, essas adjetivações. E dizer também que você participa da saúde com essa consultoria brilhante que você tem feito, que você tem firmado em toda a região que você trabalha. Tá? Então, que você faz parte dessa saúde, tá, da nossa sociedade. Ah, querido, que coisa linda. Pronto, agora eu já posso ir embora, dormir, deitar, feliz da vida. Querido, vamos começar assim, Felício. Fisioterapia. Vamos começar entendendo. O que é a fisioterapia? Bem, é uma profissão que, apesar de regulamentada muito recente, ela já pratica seus atos, suas condutas há muito tempo, que utiliza diversos recursos, desde o tradicional eletroestimulação, eletroanalgesia, até recursos avançados que nós vamos falar aqui hoje, como microfisioterapia, como quiropraxia, nesse caso a quiropraxia instrumental, exercícios terapêuticos exercícios que tratam o paciente, sendo feito pelo Pilates, sendo feito pela cinesioterapia. Né? Então, a fisioterapia abrange todas essas ferramentas terapêuticas que busca cuidar da parte física do indivíduo. Quando eu falo E da assim, fisioterapia... Sim. ampliando esse leque que a sociedade tem em mente, a gente também pode estar atuando na atenção primária, que seria a promoção de saúde através de campanhas, através de orientações a todos. Isso que eu ia perguntar, quando eu falo assim, fisioterapia, abrange qualquer situação. Estou falando de fisioterapia, vai de quando a quando, ou seja, qualquer idade. Entendi. Só para a gente fazer também um esclarecimento ao que eu falei, a fisioterapia antes era confundida com a reabilitação. E hoje a gente tenta esclarecer que a reabilitação é uma etapa da fisioterapia. A fisioterapia amplia muito a sua área de atuação, desde, como eu disse, as campanhas, participando de orientações, participando de prevenção às lesões, até a fase da propriamente dita reabilitação, que aí seria uma fase final do tratamento da fisioterapia. Quanto ao público, não tem idade. A gente inicia a fisioterapia até mesmo dentro da barriga, tá? Na vida intrauterina, até a geriatria, né? Depois da vida intrauterina, na fase da estimulação precoce, depois na fase da adolescência, com os crescimentos ósseos, musculares, na fase adulta, com essa diversidade de patologias que existem para a gente, e na fase também da geriatria, na fase já madura, tá? Prevenindo, dando qualidade de vida, que é o nosso tópico aqui hoje. Mas então, assim, então fisioterapia é tanto para... Eu não preciso estar doente para ter um fisioterapeuta. Eu não preciso... A gente vai falar melhor disso, daqui a pouco tem uma pergunta, inclusive, sobre isso, mas então, pelo que eu entendi, eu não preciso... A fisioterapia, ela abrange todos os públicos, qualquer idade, e não somente é tanto para prevenção, quanto para tratamento. Não é somente o tratamento.
correto. A gente vai estar falando, e hoje a fisioterapia, ela abrange justamente essa questão preventiva. Quando a gente for citar o esporte, eu vou estar reproduzindo essa sua frase. Quando a gente for falar das outras técnicas, eu também vou estar trazendo essa parte preventiva. Afinal, a sociedade está entendendo que é melhor prevenir do que remediar. Ou seja, melhor prevenção do que realmente a reabilitação, no qual me afasta das atividades físicas, me afasta das atividades laborativas, então me torna doente, capaz, e com isso eu perco minha produtividade, perco minha qualidade de vida. Então, já existe esse novo conceito, que é o conceito de evitar lesões, e aí a fisioterapia tem desempenhado uma excelente função. Quando a gente fala de evitar lesões, então a gente vai começar por aí. A gente fala muito das lesões. A gente ainda tem um pouco da deseducação da questão de evitar lesões. Quando é que é importante procurar o fisioterapeuta? Quando é que eu entendo que eu devo procurar o fisioterapeuta, Felício? Nesses últimos anos, e a fisioterapia esportiva, a gente vai citar, mas ela trouxe muito isso de estar na parte preventiva. Você, a todo momento, você pode procurar um fisioterapeuta. Feliz do indivíduo que possui um fisioterapeuta para estar sempre trazendo as orientações, diversas elas. Seja na prevenção, desde um sentar na cadeira, desde um modo de dirigir, desde um modo de trabalhar, até propriamente dita o esforço físico na atividade laborativa ou na atividade recreativa. A fisioterapia vai estar atuando nessa ergonomia, a gente já vai entrar um pouco, porque a ergonomia, eu não preciso pensar em ergonomia associada ao trabalho. Ergonomia pode ser o dia a dia no lar, ergonomia pode ser ergonomia no esporte, ergonomia pode ser ergonomia no deitar, ergonomia no trabalhar e diversos. Tá? Então, a fisioterapia vai entrar nessa etapa, buscando a prevenção das lesões osteomusculares, que o meio ambiente e a parte psíquica pode te causar lesão. Você falou agora, então, não está associado somente ao trabalho. Então, assim, a dona de casa precisa avaliar a ergonomia. Muito. A gente pode dizer que você citou a dona de casa e as donas de casa que nos perdoe o exemplo que eu vou citar, mas um simples cabo de vassoura curto para uma dona de casa que tem uma estatura mediana ou alta, ela vai sofrer lesões, vai ter dores nas costas e vai achar que o trabalho do lar é ruim. E, na verdade, é por um simples ajuste numa ferramenta de trabalho e que ela poderia estar tendo êxito, estar fazendo atividade de uma forma mais produtiva, mais rápida e sem sentir dor. Então, aquele negócio que você está em casa o tempo inteiro, acha que quem sente dor é só quem está trabalhando, assim, trabalhando porque em casa você trabalha também, mas eu digo assim, quem está fora de casa exercendo alguma atividade. E, na verdade, a ergonomia é em qualquer situação, né? Exato. Exato. Postura e ergonomia, qual a relação disso? Então, ergonomia e postura, talvez postura esteja dentro da ergonomia, porque a ergonomia não entra só a postura física do indivíduo, mas entra todo o sistema moveleiro, como é o móvel que ele está sentado, como é o móvel que ele coloca a ferramenta de trabalho, um computador, um laptop, uma ferramenta de cortar alimentos. Então, a ergonomia seria a interseção de a parte física do corpo com a parte física moveleira e até a sua mente. Tá? Se eu faço uma atividade e que ela é prazerosa, com certeza eu vou ter resultados positivos. Se eu faço uma atividade e que essa atividade está me causando aspecto negativo, eu já enfrento ela com aspecto negativo, ergonomicamente eu vou estar sofrendo. Imagina a gente estar fazendo essa live, está super bacana, mas eu estou tenso, eu estou nervoso, e eu começo a tensionar meus ombros, e aí, ao final da live, eu vou estar sentindo dor e desconforto. Mas por quê? Por uma parte psíquica,
que no início, ao entrar na live, a gente teve aquela tensão e que isso desencadeou um processo patológico no decorrer de um tempo. Então, até o enfrentamento, até a parte psíquica, tem que estar ergonomicamente perfeita e positiva para que a gente tenha essa harmonia completa. Eu nunca imaginei. É engraçado porque, assim, quando a gente fala dessa harmonia, mas, por exemplo, a gente poderia, então, considerar que, quando a gente conversando, você me falando da interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, e o outro é? A transdisciplinaridade. Pronto, fala um pouquinho pra gente sobre isso, porque agora, se eu colocar isso daí, por exemplo, falando do moveleiro, eu acho que os moveleiros, os designers, Lorena é design, tá aí, mas eu acho que para desenhar móvel, o fisioterapeuta deveria estar junto, né? Exato. Deveria ser um processo junto, esse negócio. Obrigatoriamente deveria ser assim. É um tema, Patrícia, que a gente discutiu recentemente em um módulo de pós-graduação de um curso de estrito sensu, sobre essa questão da multitrans e da interdisciplinaridade. Então, essa trilogia competiria o quê? Se a gente está falando em qualidade de vida, se a gente está falando em aumento da produtividade, a gente sentando numa mesa diversos profissionais, e daqueles diversos profissionais eu poderia citar que um grupo de fisioterapeutas começaram a discutir sobre uma patologia, e que dentro dessa patologia a gente falou assim, a gente consegue solucionar se a gente tiver tal ferramenta. E nessa ferramenta, quem vai confeccionar uma engenharia, e se a gente conseguisse automatizar essa ferramenta, a gente teria a equipe da informática, a equipe associada. Então, a gente associou várias outras profissões, então essa transdisciplinariedade daria o sucesso, e é por isso que a gente busca ela, para dar o melhor para a sociedade. Tá? Então, vou dar um exemplo muito comum dentro do nosso trabalho. Eu posso ter uma maca, que também é chamada de van, e ela pode ser ajustável, alta e baixa. E assim eu vou ter um melhor acesso ao paciente, e o paciente também se sentir mais aconchegado para a terapêutica. E quem produziu essa maca? E quem confeccionou? E quem automatizou? Então, isso aí é uma equipe multidisciplinar, que a gente abrange outras áreas, transformando ela em transdisciplinar. Daí essa trilogia trans, multi e interdisciplinar, que hoje é muito discutida. Não adianta a gente estar no meio médico, 10, 15 médicos discutindo sobre uma determinada patologia, e eles necessitam de uma droga para curar aquela patologia. Então ele vai ter que consultar o bioquímico, vai ter que consultar o farmacêutico, vai ter que consultar outros profissionais. E na hora de chegar até o indivíduo, se a gente chegasse uma droga que tivesse um fácil acesso, ela fosse automatizada, fusão. Então isso é transdisciplinariedade, e isso é o sucesso para o futuro, para a harmonia da sociedade. Espetacular. Agora, recente, a gente falando com um amigo, conversando sobre isso, e ele justamente falando sobre essa questão de como a gente mudou agora, como a gente ultimamente tem precisado cada vez mais um do outro, né? Como Exato. Agora os saberes precisam de fato um do outro. E como a gente tem ganhado com isso, né, Felício? Eu acho que a gente nunca ganhou tanto como agora, se a gente for considerar. Os nossos entendimentos têm avançado tanto, a gente tem ampliado tanto na área da saúde, eu posso estar dizendo assim, que ontem também comentando com uma amiga, a gente falava assim, o paciente chega muitas vezes já quer aquele determinado tratamento, mas necessariamente aquele determinado tratamento não é o indicado para ele. Mas a gente tem que saber o quanto dimensionar desse tratamento que ele quer, porque senão ele não vai ter aceitação. Se ele não tiver aceitação, seja qual for a terapêutica, medicamentosa, física, psíquica, ele não vai melhorar. Então, até esse ponto, a gente já tem que estar vendo, enxergando, analisando a patologia geral
para a gente poder realmente avançar na terapêutica. Ou seja, você dá um pouco do doce para poder fazer a criança comer o legume, Exatamente. né? Exatamente. Eu acho que Se aquela tem que criança tem ser, uma né? resistência ao legume, se ela chega a gente Uhum, já bem para comer o legume, ótimo. Que bom que todos fossem dessa forma, né? Mas é. gostei também da colocação da criança. É, eu falo que é mais fácil, eu falo por mim, né? Porque eu gosto de uma determinada situação, então, a depender do que eu preciso, do que eu gosto, já chego pronta. E tem um detalhe, a gente está muito agora nesse período, com muita informação, e eu acho que é por isso que é tão importante a gente ter esse tipo de live, porque a gente leva um conteúdo técnico, mas numa linguagem bacana, só que é sério, uma coisa séria, porque a gente tem muita informação e a gente acaba achando que o cliente, assim, nós clientes agora, a gente acha que tem uma dor no pé, a gente vai logo lá pesquisar do que se trata. E a gente já autodiagnostica, a gente já acha que já sabe tudo, o famoso doutor Google, né? E aí a gente acha que já sabe, isso é um problema. O Já chega acesso à para você. informação hoje tem sido muito instantâneo até, né? Uma aula, ao dar um determinado assunto, o aluno já pesquisou, já viu toda aquela patologia, toda aquela fisiologia, então que às vezes até compromete o andamento da aula, ou seja, compromete até o andamento da, da anamnese, do exame físico e da terapêutica do paciente. Então, a informação chegou para a gente de uma forma muito rápida e que a gente não está sendo educado o suficiente para assimilar e gerir essas informações. Verdade. E agora, nessa velocidade, ainda tem isso, né? Ocorre que a gente, nessa mesma velocidade que a informação chega, também mudou, a velocidade chegou também com a mudança do ambiente de trabalho. Ou seja, a gente antes trabalhava no escritório, falando ainda dessa questão da ergonomia, da postura, falando de tudo isso, a gente trabalhava no escritório, tudo bonitinho, onde tinha uma mesa preparada que tinha um design para o trabalho no escritório. A gente tinha uma cadeira que era, ainda que não fosse a melhor, mas era uma cadeira de escritório. Hoje a gente tem na nossa casa um sofá, é a cama, é a mesa da cozinha, é uma casa. A gente tem, na verdade, uma casa. A gente não Perfeito. tem um escritório. E a gente está trabalhando dentro de uma casa. Então, agora a ergonomia, a gente já não tinha ergonomia para trabalhar, para ficar em casa. Imagina agora, para trabalhar em casa. Exato. Como é que tá? Como É é que uma a gente faz colocação muito isso? interessante. É uma colocação muito interessante, Patrícia, para essas pessoas da vida moderna em que tem esse serviço chamado home office, porque a gente não pensou no passado ao adquirir móveis, cadeiras, mesas e até o próprio ambiente de iluminação. Você está vendo, a gente está aqui numa live feita em casa, levando informação para inúmeras pessoas que nos assistem agora, mas nós talvez nos tenhamos numa boa cadeira, numa boa mesa, numa boa iluminação, porque a gente não pensava isso no passado, né? Estava distante um pouco para a gente, né? E hoje as queixas são grandes pelos trabalhos home office. Diante disso aí, porque a gente levou um trabalho que era feito no escritório, onde os móveis e o ambiente era pintado, era confeccionado de uma forma que causasse harmonia para o trabalho. E ao realizar essas atividades agora, esses serviços offices em casa, a gente adaptou. E ao adaptar, nós não talvez tenhamos a parte ergonômica moveleira também adaptada para o trabalho. E por isso que o cansaço ao final de uma jornada de trabalho home office, por isso aquela dor de cabeça, aquela dor no pescoço, aquela dor lombar, aquelas pernas com sensação inchada, e enfim, juntando tudo isso, entra o estresse emocional por não estar conquistando a produtividade que almejava, e aí pronto, aí o home office se torna uma atividade ruim, péssima, e que não é bem isso, né? É a questão que a gente sempre busca. Tem que ter uma harmonia geral. Olha, eu acho que nunca foi tão lógico ouvir isso, assim, nunca teve.
O que você acabou de falar, assim, foi absolutamente lógico. Você vem para casa uma estrutura absolutamente inadequada para o seu trabalho, para a situação atual. Aí você começa a se sentir improdutivo, claro, porque você não tem condições de produzir naquele ambiente como você produzia antes. Isso lhe desgasta, você começa a se sentir mal, é um ciclo vicioso. Quanto menos você produz, quanto mais improdutivo você se sente, mais improdutivo você fica, porque você começa a Exato. ficar, né, ruim, se sentindo mal. E o ambiente não ajuda. Só que eu também não posso mudar os móveis da minha casa agora, né? Não tenho grana, não consigo E aí, fazer fazer o isso. quê? Pois é. E Buscar um agora? fisioterapeuta, para te auxiliar nessa parte ergonômica, tá? Então, o fisioterapeuta, talvez um pequeno ajuste de baixar mais a cadeira, de elevar um pouco mais a tela do computador, colocando um simples livro, tudo isso pode mudar todo o cenário. Talvez o quarto que você faz de home office não seria o melhor ambiente, talvez se você mudasse para a sala pela questão da iluminação, ou você vê um ambiente mais vivo, te tira daquele ambiente claustrofóbico, e isso sim tem te causado mal. Então, uma visita de um fisioterapeuta, uma instrução de um fisioterapeuta, irá te ajudar a te proporcionar uma melhor qualidade de trabalho. Então, deixa eu entender. Eu posso convidar um fisioterapeuta para fazer uma avaliação do meu ambiente home office? Sim, você pode contratar o Uhum. serviço, tá, do fisioterapeuta para que ele faça uma consulta ao seu ambiente de trabalho. Ao mesmo tempo, ele estará fazendo uma consulta, tá, à sua postura, e aí sim, tentando fazer a junção do ambiente geral de trabalho com o sistema moveleiro. Então, a solicitação de uma consulta de um fisioterapeuta a seu trabalho, ao seu ambiente de trabalho, que seria em casa, sim, se torna produtivo, se torna viável e você terá um retorno muito rápido. Imagina você sentir dor no ombro e a partir dessa visita, no qual foi diagnosticado o fator causal, você passa a não ter mais dor no ombro. Então, o resultado é fantástico. Gente, eu não sabia. Então, olha só, gente. Então, assim, a gente que está aí home office, então, professor, por exemplo, olha a quantidade de professores que a gente tem. Porque o professor agora virou tudo. O professor agora é digital influencer, editor de vídeo. O professor agora é tudo. Então, imagina, professor que antes dava aula, já tinha sérios problemas com o braço, né? Agora ele está editando, fazendo. Imagina o ambiente de trabalho do professor. Eu estou falando professor porque a gente, professor... Eu ainda tô me sentindo professora. Tem um ano que eu saí da sala de aula, mas eu ainda tô no negócio, então eu não posso me sentir fora ainda não. Mas vários colegas, várias pessoas reclamando disso. Felício, convidar, olha só, gente, então eu entendo, o convite é isso, é chamar um profissional de fisioterapia, convidar um fisioterapeuta, vir ao seu ambiente, contratar o serviço do fisioterapeuta para fazer uma avaliação do seu ambiente laboral. E fazer, aí o que você faz? Você faz um projeto, uma avaliação técnica do ambiente, você faz uma avaliação técnica do ambiente e entrega para ele essa avaliação técnica, é isso? Sim, se for solicitado uma avaliação técnica através de um relatório, a gente entrega esse relatório. Mas a gente já vai fazendo as modificações e ajustando àquele biotipo do indivíduo. O indivíduo alto, baixo, o indivíduo que já tem seus aspectos fisiológicos mantidos e que naquele momento a gente não pode alterar. Então a gente já vai modificando e associando a nova postura, a nova ergonomia desse indivíduo. Se ao final ele falar assim, eu achei fantástico essa consulta, achei muito interessante, eu gostaria que você entregasse um relatório. Então, a gente vai chegar e vai falar as dimensões, os tamanhos, as alturas, e causava dores nas costas, dores no pescoço, dores nos ombros, e causava aumento da tensão cervical, e assim, por isso ele estava sentindo dor de cabeça. Então, a gente entrega, assim, esse relatório. Entendi. Mas aí você já entrega o negócio pronto também. Tem um livro aqui, já faz o ajuste, já faz. Então você já faz esse. Exato. Gente, já vamos marcar, viu, Felício?
Na hora que terminar aqui, a gente já vai marcar, viu? A gente já. Agora, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Depois disso, eu já estou preocupada. Desde o primeiro dia que eu estou conversando com a Olivia, eu estou olhando para minha casa. Primeiro dia que eu converso com a Olivia, eu comecei a conversar com a Bio, gente. Estou olhando para a Biofísio e fico olhando para minha casa o que está de errado. Você vê a importância do que é isso. Aí, ó, eu tenho que levar a físio para comprar a cadeira. Nem sempre uma cadeira cara é uma cadeira boa. Excelente. Correto. Excelente colocação, isso aí. Nem sempre a cadeira cara é uma cadeira boa, né, Felipe? Exatamente. A gente vai comprar uma cadeira extremamente cara, mas não tem um apoio de braço. Então a gente olhou pelo design, achou que ela é bonita, mas ela não é funcional. Esse é um nome bastante utilizado nos dias de hoje, essa questão funcional, alimentos funcionais, práticas funcionais. Então essa cadeira ela não é funcional. Então um simples ajuste de braço, de apoio de braço, um simples ajuste que ela tem de altura, ela se torna funcional. Maravilhoso. Gleice falou, Gleice, colega nossa, Gleice que é da Sonar, colega, Gleice hoje ela falando justamente da cadeira, já respondeu aí, Gleice, aos requisitos que deve ter uma boa cadeira. Falou hoje dessa cadeira. Quiropraxia. Ó, Ricardo Lacerda, contador, também está trabalhando em casa, também tem que providenciar um fisioterapeuta para ir verificar isso, ó, Ricardo. Porque imagina os contadores também, tudo em casa trabalhando. Como é que a gente tá? Tá Exato. todo mundo desse mesmo jeito, a verdade é essa. E outra coisa, eu acho que essa onda do home office, na verdade, muita gente descobriu que não volta para o escritório. Exatamente. As próprias empresas, né, descobriram que não há mais necessidade, um exemplo, de estar tendo elevados custos para deslocar todos os seus supervisores, seus funcionários para uma reunião presencial em uma determinada cidade. Então, agora pode ser agendado e todo mundo está fazendo essa reunião de seus home office, respectivamente, né? Então, com isso, reduz o tempo de deslocamento, reduz os custos. Então, por isso que realmente é uma nova realidade. A Europa, e por ser primeiro mundo e por ter diversas dificuldades que a gente não tem, ela já praticava o home office. A gente achava super estranho, mas hoje, com essa crise, esse momento crítico, se tornou uma realidade para todos os 4 cantos do mundo. Então, o Brasil, a gente tem presenciado, tem visto isso. Nós temos feito uma pós-graduação, que até o momento ela é toda home office. E nós temos excelentes resultados. O que a gente questiona é que, como somos de países tropicais e calientes, então a gente fica com essa vontade de ter o contato corpo a corpo, né? Mas os resultados têm sido extremamente bem produtivos. É verdade. Vamos falar de uma coisa agora que está todo mundo querendo saber. Um negócio, fisioterapia esportiva. Vamos lá. A gente, quando fala da fisioterapia esportiva, assim, nos últimos anos, se a gente observar, vamos falar um pouquinho da realidade de Vitória da Conquista, que assim, Conquista tem uma quantidade de academias muito grande. Mas não somente a questão das academias, e não estou falando somente das pessoas que malham e tudo, mas assim, a gente percebeu que muita gente, a questão da corrida foi uma coisa que avançou bastante em Vitória da Conquista, né? Vários clubes de corrida. Só que assim, vamos lá. Eu acordei hoje e resolvi correr. Acordei, resolvi correr. Vou lá, começo a correr. Tudo certo? Então acordo e vou correr. Correr, simplesmente como a gente era pequeno e ia lá e corria. Tá tudo bom, não precisa de nada. Jamais um profissional que preza pelo bom exercício, seja ele escrito, seja ele falado, seja ele praticado, que é atividade física, a gente vai aceitar isso. Alguns vão ainda relatar, mas eu conheço histórias de um pobre que corria descalço na periferia e ele chegou a correr na Olimpíada. Enfim, isso são as exceções. E o risco que esse indivíduo teve de estar se lesionando foi um risco elevado. O que é que a gente orienta? Que tenha uma consulta médica, uma consulta com um fisiologista e também uma consulta com um fisioterapeuta, no qual nós vamos avaliar a biomecânica do esporte que ele está desejando. Nesse caso, se é a corrida, a biomecânica do corpo que é direcionada à corrida. A depender, ele pode ter um grupo muscular fraco e que durante a corrida ele vai começar a ter dor na coluna lombar.
ele vai ter que começar a ter dor no joelho, e que não apresentava antes. Esse fato que se relaciona à corrida, na biofísica a gente teve uma paciente que quando buscou o tratamento, ela já chegou estereotipada com as corridas. A corrida que lesionou minha coluna. Mas não foi a corrida, foi as más práticas, entendeu? Ao contrário do que seria indicado como boas práticas, de buscar uma assistência técnica capacitada para poder estar avaliando aquela pessoa. Talvez se a gente fizesse uma tonicidade dos músculos abdominais, dos músculos paravertebrais, deixando a coluna forte, jamais ela teria uma lesão em coluna. Então, o que a gente não pode deixar é isso. E é uma pena. Por quê? Imaginar que a gente inicia uma atividade física ou esportiva. Quando a gente fala esportiva, ela tem fins competitivos. Quando a gente fala em atividade física, ela tem fins apenas do bem-estar e recreativo. Então, a pessoa que busca atividade esportiva ou atividade física, ela tem que interromper, seja pelo prazer que ela estava desenvolvendo, ou seja por uma busca de perda de peso ou de melhora da performance, detrimento a uma lesão que poderia ser prevenida. Então, daí vem a fisioterapia preventiva dentro do esporte. A fisioterapia esportiva trata o quê? Trata as lesões traumato-ortopédicas em caráter de urgência, eu coloco assim. Por que em caráter de urgência? Porque quem pratica atividade física se lesiona num domingo, mas no próximo final de semana ele tem que estar apto a voltar à atividade física dele. Eu jogo um futebol, me lesionei, no próximo final de semana eu tenho que estar de novo jogando futebol, porque aquele futebol me dá uma realização muito grande. Então, por isso que a fisioterapia esportiva, ela é a fisioterapia traumática, a fisioterapia ortopédica em caráter de urgência. Então, a gente tem que tratar esse paciente em um curto período de tempo para que ele retorne às atividades físicas. Tá? Então, de jeito algum, quem acordar de manhã cedo e quiser correr, não deve ir diretamente às ruas correr, ao campo correr, à quadra correr. Busca a assistência de um profissional para que esse profissional realmente veja a modalidade, se está adequada para ele, se ele precisa de algum tratamento prévio antes de iniciar as boas práticas esportivas. E eu falei da corrida, porque a gente vê muito essa questão, mas assim, isso envolve, igual você falou, quando fala fisioterapia esportiva, ou seja, envolve tudo. Então, qualquer prática, seja ela a prática esportiva quanto a atividade física, cabe a avaliação com o fisioterapeuta. Não há dúvida. A gente pode pegar um exemplo, um indivíduo Patrícia, que acordou no sábado e falou, vou correr. Mas Patrícia tem um pé de pato, um pé chato, um pé desabado, chamado pé pronado. Eu tenho certeza que se ela iniciar a corrida e começar a ter um volume de treinos, um aumento de treinos muito grande, essa disfunção no pé vai causar dor no joelho, dor na coluna, dor no quadril. Então, se ela tivesse buscado um fisioterapeuta capacitado prévio, a gente faria a correção neste local, que é o pé, e ela não teria mais lesões. Ou ela estaria reduzindo o risco de lesões. Esse tipo de correção, só para a gente entender, esse tipo de correção é feito com atividades fisioterápicas, ou seja, não é uma atividade invasiva. Na fisioterapia, e principalmente nessa parte que não envolve a dermatofuncional, que está mais associada a tratamentos invasivos, a fisioterapia traumato-ortopédica esportiva, que nós estamos trabalhando aqui, relatando, que são também as ferramentas chaves da biofísio, posso dizer aqui assim, fazendo uma merchandising, né? A gente não tem métodos invasivos. E a gente busca tratar, quando em processo inflamatório, com recursos que vão reduzir aquela inflamação. Aí entra, eu acho que todos que estão nos assistindo já devem ter sentido a fisioterapia, que seja através de ultrassom, através de correntes eletroanalgésicas, através de correntes excitomotoras, mas também a fisioterapia mudou um conceito em que nós temos que trabalhar a parte músculo-esquelética, reequilibrar esses músculos que estão em desequilíbrio, e por isso que existe dor. Tá? Então, sempre associar uma cinesioterapia, que significa terapia através do movimento físico. Aqui a gente pode também citar o exemplo do Pilates,
é um excelente programa de exercícios terapêuticos. Ontem, conversando, a gente questionava isso. A pessoa acha que o Pilates é apenas uma atividade física, e a gente tem que mudar isso, esse estereótipo. Nunca. Um Pilates bem feito, quando você procura um Pilates, ele tem fins reabilitador. E o que são fins reabilitador? Todos os exercícios praticados no Pilates, ele tem um papel de curar ou de prevenir. Então, isso é que difere o Pilates de outras atividades. Então, o Pilates é uma alçada da fisioterapia. A fisioterapia abraçou, apesar de o seu idealizador não ter sido um fisioterapeuta, mas se encaixou muito bem na profissão, e a profissão hoje desenvolve com êxito esse método, né? Método de tratamento através de exercícios físicos, daí o nome Pilates. Gente, eu tenho uma pergunta aqui, assim, o uso da palmilha, voltando só a essa questão, acho que Fábia pergunta assim, o uso da palmilha ajuda no caso da correção, das correções? Tem um excelente resultado em todas as correções do corpo. Subestimando, me perdoe, mas uma lesão no ombro pode ter uma fundamentação no pé. Imaginar que uma casa ela pode cair um telhado em detrimento de um alicerce que está sendo mal feito. Então, a gente partindo de uma cadeia ideológica, uma cadeia lesional ascendente, a gente vai primeiro avaliar o pé do indivíduo, depois tornozelo, depois joelho, quadril, coluna, até chegar na cabeça. E aí a gente volta para uma nova análise desse indivíduo, olhando no sentido descendente. Então a gente vai olhar a visão, olhando a posicionamento de cabeça sobre o pescoço, posicionamento do pescoço, e se isso está causando a lesão desse indivíduo. Então a gente tem que cruzar na anamnese, no exame físico, essas duas que a gente chama de cascatas lesionais, vendo do pé até a cabeça e depois da cabeça até o pé, para a gente poder chegar realmente no diagnóstico cinético funcional perfeito e assim conseguir tratar esse indivíduo. Felício, eu estou aqui olhando, preocupada com o tempo, porque por mim eu fico aqui, eu estou impressionada como é que passou rápido voando. A gente tem 1 milhão de coisas, eu quero perguntar todas as coisas que estão aqui. E eu não sei quanto tempo ainda, porque como a gente teve aquele tempinho, a gente tem um pouquinho de tempo ainda. Eu quero só 2 coisas ainda que eu preciso só para a gente fechar. Eu acho que a gente vai ter uma live ainda para falar de microfisioterapia, porque eu estou apaixonada por microfisioterapia. Eu nem sei, gente, certeza. se vocês vão gostar o tanto. Eu nem sei como é que vocês veem isso, mas eu estou apaixonada, eu quero para minha vida. Mas, assim, vamos só entender o que é a microfisioterapia. A gente entende a microfisioterapia, apesar desse nome microfisioterapia, ele foi modificado, aportuguesado da microkinesioterapia, que são pequenos toques que nós fazemos no corpo, sobre a pele, e através desse toque na pele, a gente pode identificar, junto com relatos do paciente, alguma lesão que ele tenha. Pode ser física ou psíquica, uma interligando a outra. Eu posso ter uma doença psíquica que gerou uma lesão no corpo e através dessa identificação, desse mapa que é todo traçado no corpo, a gente poder identificar esse local. Tá? É uma técnica nova, por isso que não tem muito conhecimento ainda, a gente entende, e a gente deixa sempre 5 minutinhos antes do tratamento para explicar para o paciente que técnica é essa. Então, é uma técnica francesa que teve como seus postuladores o Patrick Benini e o Daniel Grosjean, e que realmente mostra os resultados através de sua prática, através de suas evidências. Então, os estudos embriológicos trouxeram para a gente informações que em tal parte do nosso corpo que está recoberto sobre a pele, ele transmite ao cérebro tal informação. Então, se a gente fica com vergonha, porque fica com o rosto rubro, fica com aquele rosto vermelho, é uma informação neurológica, mas que respondeu ao nosso corpo, à nossa pele. Então, ali a gente já pode identificar que é um sintoma vergonha, um sintoma timidez. Mas poderia ser outra parte do corpo, eu tocar na parte medial do joelho e eu questionar esse indivíduo se ele teve alguma sensação de
perda de território, perda do emprego, perda... eu vivo muito isso. Eu trabalho dentro de mim constantemente para que eu melhore essa relação, porque todo momento eu estou achando que eu vou perder o emprego. Então isso causa dano físico a ele. Aí o corpo mostrou para a gente, através desse mapa que a gente tem, e assim são diversos livros que a gente estuda, diversas apostilas que a gente vai atendendo o paciente com eles ao lado, porque não tem como memorizar. É cada parte do corpo, cada parte pequena do corpo transmite para a gente essa informação, e aí sim a gente vai identificando e conversando com o paciente. Olha, Agora, lembrando, vou pedir mais um tempinho. Lembrando, o princípio da microfisioterapia não é o fisioterapeuta quem trata. O princípio da microfisioterapia é a autocura. Ou seja, o fisioterapeuta está intermediando e buscando com que esse indivíduo identifique sua lesão. É bem estranho porque quem chega para tratar, ele quer que a gente faça uma intervenção, ele quer que a gente pegue no braço, faça uma força, ele quer que a gente faça um movimento e prescreva uma medicação, enfim, tudo isso é esperado pelo paciente, baseado nos nossos hábitos, nos nossos costumes, na nossa cultura. E quando a gente fala, não, quem vai tratar é você próprio, a gente só vai te ajudar. E um exemplo que eu dou, que é muito comum, é falar, se eu corto um dedo, faço um corte doméstico no dedo, sem passar o famoso mertiolate que a gente aprendeu desde a infância, que era bom para isso, para cicatrização, sem usar nenhuma solução iodada, ele consegue cicatrizar e ficar numa perfeição enorme que a gente nem no futuro lembra que teve aquela lesão. Então isso se chama-se autocura. Todos os dias nós estamos sofrendo agressões físicas, verbais, biológicas, pelos bactérias, vírus, fungos, que a gente não adoece. Mas não adoece porque nessa batalha que a gente passou aí, essa batalha a gente está vencendo sempre. E a partir do momento que a gente perde essa batalha, a gente adoece. Aí vem o fenômeno patológico. Então, foi nesse momento em que o corpo fraquejou. E a gente tem que identificar o que foi. E tentar estimular esse paciente a suprimir essa derrota. Ou aprender como derrotar esse agente agressor. Seja fungo, bactéria, trauma, até mesmo uma questão psíquica também somatizando. Agora é o seguinte, eu vou só, para a gente não perder essa live, eu preciso só, porque para não correr o risco de perder, porque eu quero deixar gravada, porque senão eu morro com ela, peraí. Eu vou encerrar ela agora e a gente volta só para fechar, tá certo? Combinado. Tá bom? Peraí, volta todo mundo, viu gente? É porque senão a gente vai perder essa live, peraí. Vou fechar e você volta novamente comigo pra gente encerrá-la, tá bom? Peraí. Pronto, depois eu junto, mas eu não vou correr o risco de jeito nenhum de deixar essa live sem salvar. Depois corre o risco de cair, vou nada. E aí volta todo mundo, deixa a galera voltando. Eu fiquei preocupada, que eu falei assim, essa é uma informação e a gente tem muita coisa, assim, a curiosidade, porque a gente tem a sensação que a gente agora, nesse período que a gente tem visto, tudo muito novo, muitas coisas novas, muitas técnicas novas, né? E diante de tudo que a gente tem visto, o que que de fato, né? O que que traz de novo? Mas quais resultados? E o que que se pode tratar com a micro? Como nós temos o corpo todo mapeado, a gente trata diversas patologias. Patologias que têm fundamentação psíquica e que interferem na parte somática, e patologias puramente somáticas que causam dano somático. Aquele indivíduo que tem sentido dores nas costas o tempo inteiro, fez diversos tratamentos e não obteve ainda sucesso. Então a gente pode buscar, entendeu, um tratamento através da microfisioterapia para esse indivíduo. Pode ser que o corpo dele não soube se autocurar e a gente precisa ensinar ele a autocurar. É um novo processo de aprendizado da defesa e da autocorreção. Incrível. Eu tô apaixonada, sabia? Eu não conhecia, confesso a você, que fiquei muito instigada
a técnica, o novo, eu achei incrível. E é bacana você, e diante de tudo que está acontecendo agora, nesse momento que a gente tem sido levado tanto à questão da reflexão e da autorreflexão, eu acho que tudo corrobora com isso. Eu acho que é um momento bem ímpar para esse tipo de novas ferramentas, novas terapias, novas técnicas, enfim. Acho que tem sido bom. E aí eu não posso deixar de perguntar, senão me matam, viu, Felício? Eu lembrei agora do estalo. Vamos lá, porque senão já fiz aqui agora, deixa eu perguntar, porque senão vão me matar. Duas coisas que, se você encerrar a live sem perguntar, me matam. Primeira, estalo o dedo o tempo inteiro. Isso faz mal à saúde? E a segunda, só para você já responde tudo junto. Isso tem a ver com a quiropraxia dos estalos aí. E a segunda é o seguinte, quando vai chover, eu sei, quando eu já sei que dói, ou seja, vai doer mais, então é porque vai chover. Isso é verdade? É, a cultura popular, ela tem uma fundamentação muito verdadeira, porém sem explicação científica, né? Vou responder a primeira pergunta sobre os estralos nos dedos. Algumas pessoas relatam que podem engrossar os dedos, entendeu? Que pode deixar os dedos rígidos, que pode deixar os dedos no futuro predispostos a uma artrite reumatoide. Não tem nada comprovado. Tá? Esses simples estralos nos dedos, já que ali não envolve estruturas nervosas tão importantes, na manipulação desses dedos estalando, a gente não gera um risco para compressões ligamentares, tendinosas. Então, não tem uma fundamentação científica que faça mal, nenhuma contraindicação relativa que faça mal. Se eu me sinto bem, aqueles estados naquele momento, como se fosse um ato de relaxar o tônus muscular da mão, se for um ato de relaxar o corpo, é benéfico. Tá? Agora, para aquela pessoa que já tem um processo inflamatório local, ficar comprimindo e apertando os dedos, isso vai potencializar um processo álgico, um processo de dor, bem como também um processo patológico maior. Né? Em vez da gente estar buscando um tratamento, a gente está potencializando uma cura prejudicada. Sobre a segunda pergunta, que é muito também interessante, inclusive eu tenho uma paciente na Biofísio, que ela fala que na lua cheia, as dores no corpo dela pioram. Aí a gente vai para outros seres vivos que não sejam humanos. A gente fala assim, tem uma planta que ela sabe quando vai chover, que ela flora, e ela dá flores já esperando o dia seguinte, que é um dia bom. Então, como existe aquele sexto sentido, e que a gente prevê que realmente pode acontecer algo de bom ou algo de ruim, a gente não pode desacreditar nessas pessoas que falam assim, eu sei que vai chover, meu corpo começou, eu sei que vai esfriar, porque antes da gente perceber o fenômeno que realmente esfriou, tem pessoas com uma sensibilidade maior que vai sentir. Tá? Mas o que eu posso dizer, pessoas que acreditam fielmente ou piamente nessa questão, eles vão ter muito mais sintomas com a influência ambiental. Outras pessoas que não acreditam, que têm essa descrença a esses fenômenos ambientais, com certeza eles vão sofrer bem menos do que isso. Né? A medicina oriental, holística, ela presume muito isso. Ela acredita que os tratamentos devem ser feitos ao raiar do dia, porque o dia vai ser um dia inteiro de luz, e evitar os tratamentos no final do dia, onde o dia está se fechando. Então, tem explicações para isso, eles vão justificar bastante a questão, vamos dizer assim, da medicina chinesa nesse aspecto, e que a gente também, se o paciente ele relata que nesse momento ele está sentindo pior, a gente tem que respeitar e buscar uma alternativa que naquele momento, como Patrícia não está sentindo muita dor, eu potencializo os exercícios físicos com ela para ganhar um resultado mais rápido, porém chegou no momento da crise, que está influenciada pelo ambiente, eu vou tratar mais a questão inflamatória, com menos agressões, com menos atividades físicas, menos exercícios terapêuticos, tá? Para que não potencialize a dor de Patrícia. Então a gente também tem que respeitar a cultura popular, ela é muito bem aceita, existe
questão não só da cultura popular, cultura religiosa, isso se chama-se crença. E eu creio que um medicamento, seja ele de farinha, vai me fazer bem, eu tomando eu vou sentir bem. Mas se eu tenho descrença a qualquer ferramenta terapêutica, a fisioterapia, a medicação, eu posso tomar fazer diversas terapias, eu Que não não vou vai melhorar. funcionar. Tá? Então é essa a explicação que a gente dá para isso aí. Pronto, Mara, minha filha, você pode estalar seus dedos aí feliz da vida. E sua mãe acredita, tá tudo certo, tá vendo? Tá todo mundo feliz na casa de Mara uma hora dessa. Felício, e só pra gente entender, porque como a gente conversou, a quiropraxia. O que é, né, que a gente começou aqui, o pessoal está assistindo e eu acho que a gente deve um pouco falar sobre isso. Assim. O que é a quiropraxia? Que tratamento é esse? Que é um tratamento muito sério, né? Muito sério e deve ser feito realmente por um profissional capacitado. Afinal, ele manipula estruturas nobres do nosso corpo, como uma coluna vertebral, que passa lá a medula, que vai inervar braços, que vai inervar pernas, que vai inervar vísceras. Então, tem que ter muito cuidado e fazer com quem tem realmente a formação e a capacitação. É uma técnica, um método, uma ferramenta, é uma ciência que buscou, na sua criação, tratar estruturas ósseas que não estão em harmonia, que não estão em sua perfeita fisiologia. Exemplo, um braço que não levanta, eu fazendo um puxão e ele levantando, eu tive sucesso? Sim, só que a gente não vai fazer isso, a gente vai fazer com cientificidade. Aqueles vídeos de WhatsApp que a gente vê um indivíduo dando uma martelada nas costas do outro, é praticado no mundo? Sim, é praticado no mundo. Porém, a gente não vai fazer aquilo, tá, aleatoriamente, porque tem bases científicas para serem praticadas. Então, a gente vai buscar as bases científicas para a gente poder realizar. Então, são manipulações precisas, com a força mínima, às vezes. A quiropraxia, que nós citamos instrumental solear, a gente faz um tratamento, trouxe até aqui, com uma simples caneta. Isso aqui a gente chama de caneta, mas é uma ferramenta chamada disparador. Olha o estímulo que ele dá. Se vocês verem, são pequenos estímulos e a gente faz a correção do corpo inteiro se necessitar das grandes manipulações. Mas, enfim, por que é um tratamento que todo mundo acha muito gostoso, muito maravilhoso, se sente bem? Porque os resultados deles realmente são rápidos. Né? A gente consegue um ajuste do corpo e tudo que é ajustável, que faz bem ao corpo, o corpo responde com positividade. Os franceses usam uma terminologia que chama challenge, o desafio. O que seria isso? Eu faço um pequeno estímulo no corpo e se o indivíduo melhorar a resposta, ou seja, ele fala assim, senti que meu braço levantou melhor, senti que a coluna eu levantei e não está sentindo dor, é porque você está no caminho certo, você pode estar fazendo mais repetindo mais vezes aquela manipulação, de uma forma mais corretiva, de uma forma mais, até o termo ostensiva mesmo, correta, mas se a gente faz um pequeno toque no corpo e ele não responde, ou seja, a dor que o indivíduo tinha se torna a mesma, a incapacidade que ele tinha de levantar a perna se torna a mesma, é porque aquele tratamento não é o adequado, o corpo não respondeu bem. É a neurofisiologia. Se a gente faz qual seja a terapêutica e fez bem, o corpo responde bem. Esse é o princípio também da quiropraxia, da osteopatia, que são ferramentas que utilizam de manipulações apenas não ósseas, mas manipulações do tecido miofascial, que é o músculo, dos tecidos tegumentares, dos tecidos articulares, cápsulas. Então vamos trabalhar todos os tecidos do corpo. E não apenas a manipulação, que é o thrush, que é o barulhinho que a gente gosta de ouvir, crote-crote. A sensação desse barulhinho crote-crote é que está resolvendo o negócio. A sensação é que a sensação é essa. Tá fazendo crote-crote aqui, tá resolvendo aqui. Acho que é por isso. É por isso que a gente gosta do resultado. Assim, crote-crote, a sensação é que tá tudo sendo resolvido. Exatamente. É um feedback também, né? Por isso que é importante a gente obter o feedback. Isso se torna um feedback audível e um feedback também sensitivo, e por isso que o indivíduo potencializa seu resultado também. Ele gosta, ele vê. Tá?
A primeira pergunta que você fez quando a gente estava no início da live foi se o fisioterapeuta, após fazer o diagnóstico ergonômico do home office, ele entrega um relatório. Então, você quer o biofeedback, não apenas o biofeedback de sentir bem, de estar bem posicionado a uma cadeira, à frente de uma tela de laptop, mas, enfim, você também quer algo físico para comprovar aquele trabalho, aquela modificação do teu ambiente. Então, isso é biofeedback, é feedback, então por isso tem uma resposta muito melhor. E vamos falar de Pilates. Vamos falar de Pilates. Nós falamos sobre Pilates e o que eu disse, Pilates, na cabeça de todos, nós temos que colocar, são exercícios terapêuticos, são exercícios que tratam o indivíduo para corrigir sua dor, corrigir sua limitação e também prevenir. Chega pessoas na biofísico e vai se avaliar e fala assim, eu não sinto nada, mas eu vim fazer aqui o Pilates porque é moda, eu vim fazer aqui o Pilates porque o médico indicou, porque um amigo que é fisioterapeuta indicou, porque minha vizinha faz, mas eu não sinto nada. E ao avaliar aquele indivíduo, a gente percebe diversas assimetrias do corpo. Cabeça para frente, com o famoso pescoço de texto, de tanto ficar sentada, digitando ou lendo. Então a gente já vê aquela disfunção. Talvez aquela disfunção não esteja potencializada a tal ponto de gerar dor no indivíduo. Ele ainda está buscando mecanismos adaptativos do corpo para fugir da dor. Mas ele acha que não tem, porque a gente busca tratamento quando tem dor ou quando tem uma limitação importante, ou seja, uma limitação muito grande. E o Pilates, a professora do Pilates, a instrutora do Pilates, vai ver isso aí e vai logo traçar um programa de tratamentos. O indivíduo fala, poxa, por que eu estou aqui agora? Está fazendo uma abertura de braço para prevenir no futuro uma corcunda, tá? Uma pessoa que é curva para frente, tá? Igual nossas bisavozinhas que tinham aquela postura da velhice, aquela postura senil, tá? Bem tortinha para frente. Então, um simples exercício que você está fazendo na sua juventude, na sua fase madura, você está prevenindo posturas que vão te causar dor no futuro. Então, o Pilates é importantíssimo em todos os seus aspectos preventivos, curativos e reabilitadores. Maravilhoso. E tudo isso que a gente falou, eu encontro na biofísio. Sim, a biofísio, trazendo assim a parte mais clínica, talvez comercial, vou ser bem breve, desde sua criação em 2005, buscou sempre essa visão reabilitadora. E todos esses tratamentos que nós citamos aqui, essas ferramentas terapêuticas, essas ferramentas de trabalho, a gente proporciona à sociedade lá na clínica, na biofísica. Desde uma prevenção, aí eu vim tratar porque no passado eu senti uma dor nas costas, mas não tive tempo. Hoje eu estou com as dores mínimas, dá para suportar, mas eu gostaria que agora eu estou tendo tempo para tratar, vim tratar. Ótimo. Aquele atleta que correu, que jogou futebol, que se lesionou, nós estamos lá com as portas abertas para tratar esse indivíduo. Aquela pessoa, aquela mulher que fala assim, eu não gosto de academia, a gente respeita, a academia tem um excelente trabalho, mas eu não gosto de ter aqueles músculos fortes. Eu quero ser uma mulher bem trabalhada, feminina. Pilates tem um excelente trabalho, uma gama de exercícios que vai deixá-la muito mais feminina. Aquele indivíduo que pratica esporte, e que fala, eu quero melhorar meu desempenho, seja na corrida, seja no ciclismo. O Pilates proporciona também isso, porque ele consegue alongar o músculo até o seu final do alongamento e fazer sua contração. Então, o músculo ele se torna um músculo muito mais potente, ele tem uma força, uma potência maior. Aquele indivíduo que tem uma escoliose, que senta mal, que devido a carregar mochilas no processo de educação, indo para escolas, desenvolver escoliose, cifose, hiperlordose, desvios de coluna em modo geral. Tem o RPG, que são as reeducações posturais globais. Indivíduos que pisam errado, a gente vai tratar ele, ou que sente dores no pé, através da fisioterapia ou através de uso de palmilhas corretivas. Indivíduos que têm dores físicas, mas com influência psíquica, a gente tem um excelente resultado com a microfisioterapia.
indivíduos que estão ali travados, foi baixar no home office para pegar um livro, para pegar um lápis na gaveta abaixo, quando voltou, a coluna travou, a gente pode estar fazendo a quiropraxia instrumental e esse indivíduo sair de lá já sem a dor. Então, todas essas ferramentas de trabalho a gente está ofertando à comunidade conquistense e da região toda. Desde 2005, um trabalho muito sério, tá? Um trabalho em que a gente vem realmente fazendo valer o nome da fisioterapia, e a gente proporciona isso de portas abertas a todos que precisam. Hoje, nessa pandemia, nós estamos atendendo normalmente? Bem, nessas pandemias, nesse momento pandêmico, que gera esse estresse emocional a todos, a gente está de portas abertas. Fechamos por um período curto, mas vimos a necessidade de estar gerando saúde na população, o indivíduo pós-operado, pós-cirurgiado, indivíduos com dores crônicas. Então, a gente se viu na necessidade de reabrir a clínica para atender todo esse público e com as medidas, os protocolos exigidos pelas instituições de saúde. A Biofísio já fazia um trabalho muito respeitoso ao público, que é hora marcada. Então, se você agendou para as 11 horas da manhã, você vai ser atendido às 11 horas e possivelmente às 11h45, às 12 horas, você já está livre para sua outra atribuição. Isso faz com que diminua o tempo de sala de espera, aglomerações em sala de espera, porque você sabe que é aquele horário seu de 11 horas, e assim a gente evita as aglomerações. No momento atual, temos protocolos de atendimentos, temos protocolos restritivos a atendimentos, a depender de como esse indivíduo está, uso de termômetro para verificar a temperatura, reduzimos um pouco o número de atendimentos por horário, para que realmente a gente dê uma sensação de conforto para cada um em termos de distanciamento. Temos espaço enorme na clínica. Exemplo, a sala de fisioterapia, nós temos quase 80 metros quadrados, que daria tranquilamente para 20 atendimentos por horário, e nós estamos sendo utilizados por 10, 8 atendimentos por horário. Então, isso mantendo a segurança, tá, do indivíduo no que diz respeito a qualquer transmissão, a qualquer outra agente biológico que não seja esse Covid que assustou tanto e tem assustado a gente. Vai passar, vai passar. Feliz, querido. Vai passar e naquele mesmo aspecto, naquela mesma perspectiva que eu falei no início, que nós somos de países tropical, calientes, e por isso a gente precisa do contato físico, a gente vai continuar trabalhando não só a parte física, mas a parte emocional, com fins sempre, a Biofísio proporcionou recreativos, associando ao tratamento. Então, todo mundo que chega adora e muitos falam que não querem ficar bom porque não querem sair daquele ambiente. É muito interessante ouvir isso. E aí é o momento que a gente fala, conseguimos tratar aquele paciente a partir do momento que ele faz esse comentário, né? E isso é muito comum, é diário esse comentário que a gente ouve. Perfeito, que coisa boa. Querido, olha, serviço, gratidão, gratidão. Tenho certeza que todo mundo gostou demais, assim. Eu estou muito grata, muito obrigada por tudo que você nos ensinou hoje, por toda a colaboração e generosidade. Eu tenho certeza que todos nós, parando de ouvir isso aqui, deixando de ouvir isso aqui, vai todo mundo olhar em volta. E assim, vamos agendar, porque agora essa proposta, eu vi aí que o pessoal de contábeis da FAINOR, curso de contábeis da FAINOR, por favor, agende todos os professores, começa já a agendar, contratar um fisioterapeuta para reavaliar o ambiente que deve estar todo mundo precisando, viu, Feliz? Eu não tenho dúvida disso. Querido, muitíssimo obrigada, viu? Gratidão mesmo. Vai estar gravado, a gente vai deixar disponibilizado para todo mundo. Muitíssimo obrigada, querido. Muito feliz por você aqui. O agradecimento é meu, o agradecimento é da clínica. Esse papel que você vem desenvolvendo de consultoria para proporcionar qualidade em atendimentos, qualidade na saúde das empresas, é fundamental para um bom trabalho à sociedade, no que diz respeito ao trabalho de um fisioterapeuta, um trabalho de um médico.
Então, você também está de parabéns. Essa proposta dessas lives leva à sociedade a importância de estar se prevenindo e não estar correndo risco de lesões. Esclarecedor, sobretudo, né? É uma live esclarecedora. Então, daí a sua importância e obrigado por essa iniciativa e por ter estar participando. Sucesso pra gente, ó. Beijo, obrigada, gente. Beijão. Até a próxima. Beijo. Até breve. Abraço. Beijo, Abraço a todos que nos abraço, assistiu. Olivia. Beijão.